Olá, meus meninos, tudo bem? Seu tio vai passar algumas informações para vocês do livro que eu gostaria que vocês lessem para o terceiro bimestre. Como nós estamos entrando em férias, eu deixaria essas instruções para ajudarem vocês na leitura do livro que a gente combinou, que será avaliado no terceiro bimestre. E se chama Mensagem, de Fernando Pessoa. Por que seu tio escolheu este livro? Primeiro, porque é um dos livros mais importantes da humanidade em todos os tempos. O poeta Fernando Pessoa, português, está entre os maiores autores do mundo, um dos maiores poetas que o mundo já teve, um dos maiores escritores e pensadores deste mundo, da nossa história. Vejam que eu não falei nem história literária, né? Na história mundial mesmo. O homem é extremamente importante. E o Fernando Pessoa, nós já estudamos um pouco sobre ele, né? Tem muito a ser estudado. Primeiro porque nem toda a obra dele ainda foi traduzida. Ele escreveu em português, é claro, mas não foi traduzida no sentido de que ele escrevia e guardava uns poemas esparsos, né? Num baú que ele tinha. E esse baú até hoje, século XXI, 2021, ainda tem algumas obras por serem traduzidas no sentido de compreensão da letra, decisão de qual a palavra que ele realmente escolheria para deixar naquele espaço. Sabe quando você escreve? De repente você corta a palavra, escreve uma outra, depois você corta aquela, puxa uma seta, escreve outra. Então, ainda temos algumas dúvidas com relação a isso. A outra, evidentemente, é a letra que a gente às vezes faz correndo, rápido, e não se consegue ler. E a outra porque realmente é uma enormidade de quantidade de poemas e de obras literárias de modo geral que ele deixou. De modo geral, o seu tio está falando desde filosofia, política, teatro e tantas outras formas de se escrever. Realmente o camarada era extraordinário. Agora, ele viveu de 1888 a 1935, morreu com 47 anos, muito moço. E ele conseguiu publicar em português apenas uma obra, uma única obra, um único livro, que é o Mensagem, que seu tio está pedindo para que vocês leiam para a nossa avaliação do terceiro bimestre e que a USP está pedindo dentre os livros que ela exige nos vestibulares, né? Do vestibular da FUVEST. E como eu sei que alguns de vocês planejam fazer o vestibular da FUVEST e entrar na USP, é uma maneira da gente já estudar alguns dos livros que vão cair naquele vestibular, tá ok? Vamos começar? Mensagem, Fernando Pessoa. Primeiro que, facilitando a vida de vocês, são apenas 44 poemas curtos, curtíssimos. E a gente estuda o Fernando Pessoa, sabe que ele teve vários heterônimos, né? Outros nomes, outros poetas que falaram por ele, vamos dizer assim. Ou então ele, Fernando Pessoa, foi o veículo para outros poetas falarem conosco, né? Então é o fenômeno da heteronímia. Mas no caso do livro Mensagem, ele foi escrito e assinado pelo próprio poeta Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, ele ganhava pouco, né? Ele era um tradutor de cartas comerciais, era um rapaz que tinha pouco dinheiro e ele então precisava ganhar algum. E aí apareceu a possibilidade de um concurso literário pelo Ministério da Educação e Cultura de Portugal em 1934. E os amigos dele, que eram, não muitos, mas eles eram intelectuais, alguns eram moços das universidades de Portugal e que tinham admiração pelo que conheciam do poeta Fernando Pessoa, que começou a escrever. Lembram? Na revista Orfeu, em 1915, ele publicou-lhe seus primeiros poemas e alguns poucos poemas esparsos foram publicados em jornais e revistas literárias da época. Então, esses rapazes que eram muito modernos, nós estamos falando do modernismo português,
eles compreenderam que era um momento bom do Fernando Pessoa ser publicado, entrar para aquele concurso do Ministério da Educação e Cultura, que pagaria 5 contos de réis para o primeiro colocado. Era um dinheiro muito bom. Seria mais ou menos hoje, talvez, uns 200 mil reais, compreende? Então, para quem não tinha nada, de repente, vencer um concurso e levar 200 mil reais seria interessantíssimo. Então, ele resolve participar com o apoio dos amigos. Em algumas cartas, o Fernando Pessoa deixa escrito que os 44 poemas foram organizados, planejados e pensados para o concurso. Mas depois verificou-se que, na verdade, não. Era uma reunião de poemas que ele já havia escrito anteriormente, pelos anos afora, e que ele acabou organizando de determinada maneira que ficasse um livro comercial possível, né? Então, ele divide, inclusive, em 3 partes. Vamos dar uma olhada? Uma primeira parte é chamada de brasão. Uma segunda parte é chamada de mar português e uma terceira parte é chamada de o encoberto. O que seria brasão? Brasão, vocês sabem, né? São as armas, são aqueles símbolos das famílias nobres, né? O brasão da família Oliveira, o brasão da família Pereira, o brasão da família Gonçalves e assim por diante. Então, são os símbolos dessas famílias. E o que ele fala no brasão? No brasão, ele fala nas primeiras e importantes famílias nobres de Portugal que tiveram, evidentemente, relevância para a cultura portuguesa, a política portuguesa, a monarquia portuguesa. Então, ele fala desde Viriato, que era um grego que foi talvez quem tivesse descoberto a Lusitânia e montado ali uma colônia. Depois ele vai falar de Ulisses, o próprio Ulisses da Odisseia, que passou pela Lusitânia. Depois ele vai falar dos grandes reis de Portugal. Então nós vamos ter Dom Dinis, nós vamos ter, deixa eu pegar aqui outros nomes, porque ele vai dando voz a esses grandes de Portugal, né? Então ele vai falar que Ulisses é o nome de um dos poemas, Dom Henrique, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, Dom João I, Dom Dinis, como eu falei, Dona Filipa de Lencastre, Dom Duarte e tantos outros brasões desses reis e dessas famílias importantes que formaram Portugal. Meninos, aqui tem muito pouca importância a questão externa. Aliás, tem importância a questão externa, no sentido de que ele cita os nomes todos dessas pessoas importantes, desses nobres importantes, da formação importante dessas famílias para a criação de Portugal. Mas, de certa forma, ele traz a alma desses personagens, a alma dessas famílias, falando do que seria a formação daquele país, daquela nação. O concurso falava exatamente sobre isso. Escrever um livro que falasse sobre a história de Portugal. E o Fernando Pessoa resolveu fazer em forma de poemas curtos, ao invés de fazer um grande romance cheio de ilustrações e de palavras bonitas. Ele colocou tudo sintético na poesia, mas ele quis falar mais da alma do português, o que forma a grande nação portuguesa, os grandes homens portugueses. E a gente, de certa forma, não lê buscando só isso, sabe? História de Portugal, não. A gente acaba encontrando a nossa própria história, como pessoas que somos. Ele quase que traduz a humanidade que temos em nós. Vou pegar um aqui bem bonitinho para a gente ver o tanto que ele vai falar, de certo modo, de um personagem, mas o quanto pode servir para a gente mesmo no dia a dia. Eu gosto de tantos deles. Ai, mas alguns dizem muito a gente, quer ver? Deixa eu ver um que eu gosto bastante aqui. Ai, como é lindo. Oxi. Nossa, cada um melhor que o outro, mas eu vou encontrar. Que lindo, meu Deus.
Ok, vamos pegar. Tem Dom Pedro. Ok. Oh, tem um trecho bonitinho de Dom Fernando, Infante de Portugal. Não vou ler todo o poema, não, deixo para vocês lerem depois, mas eu vou ler uma das estrofes do poema que ele diz assim: E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Vocês percebem? Ele está falando de um personagem, Dom Fernando. A gente pode imaginar como sendo um personagem importante da história portuguesa. Ergueu a espada e disse: venha, cai pro peito, nós vamos vencer. Mas ao mesmo tempo pode traduzir para nós, né? Venha, cai pro peito, nós vamos vencer. Venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Compreende? Como diz para mim, como diz para você, como diz para qualquer leitor, algo que de repente pode te dar um incentivo do tipo: todas as guerras nós somos capazes de vencer. Todas as atribulações que a vida trouxer, nós vamos ser capazes de vencer se for como a alma grande que nós temos, a vontade de vida, né? A alma no sentido de ânima, dessa animosidade de estarmos vivos. Essa é a grande importância do livro, tá? Pode significar a história de Portugal, mas pode significar também algo muito íntimo para qualquer um dos leitores. E ele, então, depois vai fazer a segunda parte, que se chama Mar Português. E, literalmente, ele vai falar das descobertas marítimas e dos grandes navegantes portugueses. Então, ele vai falar do Infante, ele vai falar do Monstrengo. O Monstrengo, seu tio, às vezes, coloca na prova para vocês, que tem uma passagem que ele fala literalmente do gigante Adamastor, do Camões, lá atrás. Estão lembrados? Que o Cabo da Boa Esperança era habitado por um titã chamado Adamastor, e que cercava os navios e derrubava os navios, que ele tinha uma história e tal. Então ele chama de O Monstrengo, contando um bocado também da grandeza dos navegantes. Fernão de Magalhães, né, que cruzou a Terra pela primeira vez, fez o contorno, a viagem de circunnavegação da Terra. Vasco da Gama, o considerado o mais importante dos navegantes portugueses. Mar Português, que é um dos poemas mais conhecidos nossos e é um dos poemas mais importantes da nossa literatura. Vamos dar uma olhadinha no Mar Português? Mar Português, ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Estão vendo de novo que nós estamos contando a história de Portugal, que nós estamos falando aqui do mar perigoso, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quer dizer, para que aqueles portugueses conseguissem conquistar o mar, quantas mães choraram, quantos filhos rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Quanto do sal do mar é lágrima dos portugueses que choraram por seus filhos nas navegações. E aí vem o questionamento: vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso serve para o teu dia a dia? Nossa, o tempo todo, né? Muitas vezes que você pode ter um certo desânimo, um certo desapego com as coisas, você pensa, mas está valendo a pena? Se a sua alma não é pequena, tudo vale a pena. Então, pegando muito da história de Portugal associada com muito que é a história humana. Por isso, a universalidade da obra. É um livro universal, compreendido em todos os lugares do mundo. Qualquer pessoa vai compreender isso. Cansado, cheio de luta pela frente, a gente tem que pensar: vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ele ainda termina dizendo: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, onde está o perigo, o abismo, as tristezas, as angústias, as dores, os sofrimentos? No mar. Foi ali que Deus colocou todos estes problemas. Mas o que ele colocou também no mar?
o céu, porque no mar Deus espelhou o céu e todas as vantagens e qualidades que a gente pode encontrar na nossa existência. Beleza, hein? E a terceira parte se chama O Encoberto. A primeira, Brasão, a segunda, Mar Português, a terceira, O Encoberto. O Encoberto é o rei Dom Sebastião. Seu tio contou essa história para vocês lá no primeiro ano. Dom Sebastião, rei de Portugal, que patrocinou os Lusíadas, inclusive do Luís de Camões, ele é chamado de O Encoberto porque ele participou de uma guerra e ele queria conquistar o Marrocos, do norte da África, numa época importante de Portugal, século XVI, né? Portugal é um dos maiores reinos e mais poderosos reinos. E, de repente, Dom Sebastião acaba perdendo uma batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir, ali no Marrocos. Ele perde a batalha para os mouros e é morto. E todo o seu exército praticamente é derrotado. Alguns sobrevivem e voltam para Portugal para contar só a história. E os portugueses, não se conformando de perderem o seu rei, disseram não. Na hora da guerra, da batalha, uma nuvem encobriu Dom Sebastião e ele montou no seu cavalo e está voltando para Portugal para restituir-lhe a glória. Estão lembrados disso? Isso é uma lenda portuguesa que acabou se tornando uma das questões mais fortes da cultura portuguesa e brasileira, o sebastianismo, né? A ideia de que uma única pessoa venha nos restituir a glória, né? Esse é o famoso sebastianismo, que vem a partir dessa ideia, né, do rei Dom Sebastião, ali do século XVI, que morreu aos 24 anos sem deixar herdeiros, e Portugal acabou entrando para a Espanha. Dom Filipe II, acho que é por aí, né? Filipe II, que acaba dominando Portugal e anexando Portugal à Espanha durante muitos anos. Depois de 1640, Portugal retoma com os Bragança a ter um rei comandando Portugal e não mais dependendo do Império Espanhol, né? Pequeninos, e no Encoberto, que fala de Dom Sebastião muito, tem alguns dos poemas os mais bonitos, né? É difícil a gente imaginar o que a gente pode pegar aqui como sendo o mais belo e mais interessante para a gente, mas nós temos o Quinto Império. Se eu gostaria de falar um bocadinho sobre o Quinto Império. Essa expressão, o Quinto Império, era considerado que nós tivemos grandes impérios no passado, o Império Grego, o Império Romano, a Europa na Idade Média, e era considerado que um Quinto Império apareceria no mundo. E esse Quinto Império, pelo Fernando Pessoa, seria o próprio Portugal. O país Portugal seria capaz de conduzir o mundo para um futuro grandioso e que poderia haver inclusive a chegada de um grande nome para salvar Portugal e o mundo. E era o próprio nome dele, né? Seria o próprio Fernando Pessoa, com a inteligência dele, com as qualidades literárias dele, que seria esse homem que traria de volta a grandeza cultural para Portugal. De certa forma, ele pode ser considerado o nosso Dom Sebastião. Tem coisas extraordinárias. Eu não sei o que eu leio para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que é essa parte. Oh, Deus! Vocês sabem que eu sou apaixonado por ele, né? Pelo Fernando Pessoa. Então, quase todos esses poemas, para mim, são de uma grandeza imensa. Acho que eu vou ler o último poema do livro para também dar uma dicasinha do porquê que tem uma passagem ali que tem algo importante. Chama-se Nevoeiro. Nevoeiro, né? A névoa que encobriu o rei Dom Sebastião, o Encoberto. E esse poema ele traz algo de muito triste, assim. Parece que Portugal era um grande império, fogo, chama, brasa. E de repente essas brasas foram cobertas por cinzas e parece que tudo acabou. E de repente o poema diz assim, não, agora a gente precisa tirar as cinzas, deixar as brasas e pegar fogo novamente, né? Então aquele nevoeiro não ia destruir o que era a grandeza de Portugal. Então dá uma lidinha ligeira, o poema é curto, como eu disse. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer.
Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fátuo encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Esse é a hora termina o poema e termina o livro. É como se ele desse o sinal. É a hora. É agora que a gente retoma a nossa grandeza. Agora, pensando na história portuguesa, isso ficou muito claro para a gente, mas vocês percebem como que a vida da gente pode ser muitas vezes encoberto, nevoeiro, tá faltando chama. Ele chama de fogo fátuo, né? Sabem o que é fogo fátuo? Fogo fátuo é quando há algo que debaixo da terra esteja em putrefação e quando aquele gás metano sobe e encontra o oxigênio, ele pega um fogo rapidinho. Algumas pessoas veem isso nos cemitérios, né? Algumas pessoas que vão à noite no cemitério falam assim, meu Deus, um fogo andando. É simplesmente o gás metano saindo e pega fogo rapidamente. O fogo fátuo. Então Portugal não passava daquele fogo pequeno que sumia rapidamente. E de repente ele diz, é a hora de incendiar de novo, de afastar as cinzas e recomeçar. Percebe como a vida da gente pode ser trabalhada dessa maneira também? Nós poderemos, de repente, aquele fogaréu que tínhamos, aquela vontade das coisas, às vezes virar uma certa depressão, uma certa ansiedade, um certo desânimo, um desacorçou da vida, né? Uma vontade de fazer nada, ficar na cama. Mas tem que espanar as cinzas e, de novo, imaginar. É a hora e tocar adiante. Yes? E ele termina com uma expressão que é valete frates. Valete frates está em latim e significa valei irmão. E esse valei irmão é uma saudação típica de uma congregação secreta, parecida com maçonaria, chamada Rosa Cruz, da qual, dizem, ele fazia parte dessa reunião Rosa Cruz, né? Que tinha um pensamento místico e que era uma organização que pensava em progresso do país Portugal. No Brasil também tem Rosa Cruz, em todos os lugares do mundo, em vários lugares do mundo ainda tem. Então, Valete Frates é uma saudação típica do Rosa Cruz, valei irmão. É como se fosse quase que um carimbo, é assim que deve ser. E ele termina uma obra extraordinária e ele coloca no concurso, mas perdeu. Ele ficou em segundo lugar, ganhou um livro de um senhor chamado Vasco Reis, que era um religioso, um livrão desse tamanho, um romance com palavrório, bem romântico, muito adjetivo, e os jurados deram o prêmio para o Vasco Reis. E o Fernando Pessoa perdeu. Mas os intelectuais da época disseram, isso aqui é uma obra-prima, já nasceu uma obra-prima, não é possível. E o ministro da Educação da época considerou realmente muito injusta a eleição e reconsiderou e deu o mesmo prêmio que tinha dado para o Vasco Reis para o Fernando Pessoa. Então ele ganha 5 contos de réis com essa obra chamada Mensagem. E ele diz, agora eu vou reunir toda a minha obra, vou organizar toda a minha obra, vou separar os heterônimos, vou publicar os meus livros, mas para isso preciso sair de Lisboa, ter sossego, tranquilidade. Agora eu tenho dinheiro para fazer isso. Só que não deu tempo. Em 1935, ele morre. E a obra dele ficou inacabada e ficou desorganizada. Por isso que ainda temos até hoje algumas passagens que precisam ser traduzidas para que a gente cada vez mais compreenda a grandeza desse poeta chamado Fernando Pessoa. Pegaram o jeito, meus pequenos? É importantíssimo que nós conheçamos esta obra, Mensagem, de Fernando Pessoa, no sentido histórico e no sentido interiorizado e completamente universal e atemporal. Isso serve para a gente hoje em muitas questões da nossa vida. Atualmente, muito tem gente. Nossa, como tem ligação com o que a gente está falando agora. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Leiam um livro, vai ser importante. E se a gente não tiver mais nenhuma aula, boas férias para vocês e a gente se reencontra já já.
E não se esqueçam de fazer as inscrições para os vestibulares, tá? O Enem, que está acontecendo agora, e daqui a pouco os outros vestibulares que vocês vão participar. Um grande beijo, fiquem com Deus.